A verdade é que tem que ter muito estômago para acompanhar esse julgamento. Sem sombra de dúvidas, entrará para a história como um dos pontos mais baixos do judiciário, da nossa história do judiciário brasileiro. E Bolsonaro esteve cara a cara aí, né, com todos os ministros do STF no julgamento aí sobre a trama do golpe, né? A delação de Mauro Cid, isso mesmo, o principal delator aí, só inocentou Jair Messias Bolsonaro. Trouxe aqui toda a análise aqui do Gustavo Gayer sobre esse julgamento de Bolsonaro, muito interessante, mais um recorte pra gente estar analisando. Então já se inscreva aqui no canal, agradeço todo mundo que tá se inscrevendo, deixando o like, deixa a sua opinião nos comentários que é muito interessante, deixa o like no vídeo e vamos aí para mais um vídeo. E talvez é por isso mesmo que seja tão importante. Às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para começar a sair do buraco. E o fundo do poço é esse julgamento que está sendo feito, tentando incriminar pessoas inocentes. Um debate que acontece no Brasil há algum tempo é se o sistema judiciário brasileiro é realmente imparcial e busca aplicar a lei e defender a Constituição, ou se transformou em um instrumento político de perseguição da direita e da oposição. Esse debate, depois desse julgamento, não vai existir mais. Está todo mundo convencido, não só a opinião pública, até a imprensa, que batia palmas lá no início para a perseguição, está entendendo que o que está acontecendo não passa de um teatro e a forçação de barra já foi longe demais. Então eu resumi aqui alguns dos pontos principais das falas, das testemunhas e dos réus que merecem ser guardadas. Primeiro, minuta não é documento oficial. Minuta é um esboço de uma possível ideia. Segundo, ninguém leu, ninguém viu essa minuta. A palavra minuta é que tem sido mais repetida durante esse julgamento, mas até agora essa minuta não foi apresentada. Você leu? Eu não li, ninguém leu. Nem mesmo os réus tiveram acesso a essa tal minuta. E lembrando, ela faz parte da coluna vertebral, é essa minuta inexistente, imaginária, e a delação do Mauro Cid, que ontem basicamente inocentou o Bolsonaro. Mauro Cid disse que Bolsonaro só agiria dentro das 4 linhas. Depois teve o áudio do Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro não ia fazer nada mesmo sob pressão. Então, já deveria ser o bastante para anular tudo. Terceiro, Bolsonaro não assinou nenhum decreto, nenhum documento. Então, as provas de inocência estão se amontoando. E é que nem o Bolsonaro disse, né? Hoje, uma pessoa de direito ela tem que provar a inocência. Não é o Ministério Público ou o Judiciário que tem que provar que é culpado. Nós já somos todos culpados de início. E somos obrigados a provar a nossa inocência. Então vamos lá. Almirante Garnier diz que Felipe Martins não estava na tal reunião onde os considerandos foram lidos. E quem leu e quem preparou os considerandos foi Mauro Cid. Almirante Garnier disse que em momento nenhum disse que as tropas estavam à disposição, como foi repetidamente veiculado. Não foi dada a voz de prisão de um general para Bolsonaro, como foi veiculado. O próprio general disse isso e outra testemunha, que é o Almirante Garnier, também disse isso agora. Anderson Torres foi preso porque, dizendo o Alexandre de Moraes, ele participou do conluio do 8 de janeiro, sendo que ele estava viajando, estava de férias, e o mais importante que foi mencionado hoje pelo próprio Anderson Torres. A Secretaria de Segurança Pública do DF não tem autoridade na Polícia Militar. Eles não têm a capacidade de determinar o que a Polícia Militar pode ou não pode fazer. Então ele está isento de qualquer culpabilidade sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Outro ponto que chamou atenção. Ramagem provou por A mais B que a Polícia Federal e o relatório da Polícia Federal induziu Gonê e Alexandre de Moraes ao erro. Quando Ramagem falou certas coisas sobre as urnas, ele estava usando uma fala do plenário do STF. Então eles estavam tentando falar que o que o Ramagem fez foi criminoso, sendo que o Ramagem apenas repetiu entre a ipsis literis uma fala do plenário do STF. E agora vamos lá, o que eles estão tentando acusar Bolsonaro? Até agora, Bolsonaro é culpado de pedir uma fiscalização mais aprofundada das urnas, é culpado, absolutamente zero culpa do 8 de janeiro, inclusive até a imprensa está admitindo que não há vínculo algum, eles não conseguiram mostrar sobre Bolsonaro e os atos de vandalismo do 8 de janeiro, que é uma das pontos principais, porque de acordo com a narrativa e com a argumentação do Alexandre de Moraes, tudo o que aconteceu foi uma preparação para o 8 de janeiro. E Bolsonaro é culpado de agir sempre dentro das 4 linhas, como o próprio Mauro Cid, o delator principal. Esse sim é o nervo de tudo. Disse,
só agiria dentro das 4 linhas, ainda foi apresentado um áudio onde o próprio Mauro Cid, conversando com outra pessoa, disse que Bolsonaro não ia fazer nada. A única coisa que o Bolsonaro queria é a certificação de que não houve fraude. E que se fosse acontecer alguma coisa, só aconteceria com a comprovação de que houve uma fraude, o que não foi possível provar. Mesmo assim, nós sabemos, é tudo um jogo de cartas marcadas. Essas pessoas serão condenadas. Hoje no Brasil, se você é de direito, você já está condenado. E mesmo provando a sua inocência, não importa. A condenação já foi deliberada, a pena já foi acertada e você é mais um obstáculo para essa democracia relativa e um risco para o nosso Estado democrático de direito. Então, resumindo, as testemunhas, os réus, os advogados, nesses primeiros dias, desmantelaram ao ponto de envergonhar o Brasil, porque esse é o sistema judiciário que nos restou. Décadas de um judiciário que foi sendo ocupado por indicações da esquerda, indicações de presidentes corruptos, indicações de pessoas corruptas, se corrompeu também o próprio judiciário, que pode ser qualquer coisa menos justo. E o advogado de Bolsonaro cita as contradições aí, né, e diz que fala de Cid ajuda a defesa. O ex-presidente deve ser ouvido, já foi ouvido na verdade aí, né, sobre a suposta tentativa de golpe. Em conversa com a imprensa após a primeira sessão de depoimentos dos réus no processo que apura aí, né, a tentativa de golpe, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que as falas contraditórias do tenente-coronel Mauro Cid são benéficas para a defesa e que há uma expectativa de que os interrogatórios terminem amanhã, que já terminou, né, foi no dia de ontem, pessoal. Teve muitas e muitas contradições aí, né, do Mauro Cid, que é o principal delator aí de toda essa trama. O advogado de Jair Bolsonaro também colocou um áudio ali, né, que deixou de boca aberta ali o Mauro Cid, que falou que não tinha falado e tal, usado redes sociais. Foi muito interessante. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou aí do julgamento de Mauro Cid e também do Bolsonaro, que já aconteceu no dia de ontem. Deixa aqui sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal aí. Muito obrigado para quem está se inscrevendo e até o próximo vídeo.